Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth, e este é o canal Ruth Vivendo a Sã Doutrina. Sejam todos bem-vindos a este canal, amém? Que este canal possa servir de edificação para a tua vida espiritual. Não é somente um canal referente a experiências com Deus pela misericórdia, mas também de orações, de jejum, de intercessão. O nosso Deus é um Deus que opera por meio de nossas orações, e o Senhor tem feito muitas maravilhas por meio da comunhão da igreja, da união da igreja. Nós estamos aqui clamando nos pés do nosso Senhor. E eu creio, igreja, que o Senhor muito fará por nós, porque sua palavra não mente, sua palavra é fiel e verdadeira, e ela vai dizer que o Senhor ama aqueles que amam Ele, e aqueles que de madrugada o buscam vão encontrá-lo. Então, uma promessa do Senhor, que nós vamos encontrar o nosso Senhor se nós buscarmos Ele na madrugada, amém? A oração da madrugada é a oração do sacrifício, né? Então estamos nós de campanha aí para glorificar o nome do nosso Deus. Hoje o nosso Senhor preparou para que nós possamos falar sobre os 5 sentidos no mundo físico, né? E de como os 5 sentidos, se porventura nós não usarmos ele de maneira sábia, né, sensata, podem abrir fendas, portais, legalidades e brechas para demônios. Às vezes eu escuto muitos irmãos sendo oprimidos por demônios, com ansiedade, com depressão, com tribulação e muitas coisas. Jejum e oram e a resposta não vem. Jejum e oram e nada cessa, porque às vezes nós precisamos ir ao alvo, como eu falo, né? Precisamos ir ao alvo. Para saber como parar Satanás, temos que ir ao alvo, fechar a brecha, o portal, a legalidade que está dando autonomia para que ele venha trabalhar contra a nossa vida. Nós temos os 5 sentidos espirituais que o nosso Deus, aleluia, trabalha. Nós temos o dom da visão, por meio dos olhos. Deus abre a visão dos seus santos e revela aquilo que ele quer mostrar por meio do dom da visão. Amém? Temos também o dom da audição espiritual, onde o Espírito Santo fala conosco no audível, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode falar conosco no audível, e também escutamos aquilo que o Senhor, por meio deste dom da audição espiritual, escutamos. Às vezes podemos estar orando, podemos escutar algum barulho, são tudo audição espiritual. Paladar também, a variedade de línguas. O olfato também pode ser, né? As pessoas aí que têm o dom do olfato espiritual. Às vezes já escutei irmãs ou irmãos falarem assim: eu estava na minha casa e comecei a sentir um odor, um cheiro de cigarro, mas na minha casa ninguém fuma. Estava eu orando, comecei a sentir cheiro de enxofre. É Deus revelando por meio do olfato o mundo espiritual e o tato. Deus trabalha por meio das mãos, principalmente dom de cura e libertação. Amém? Mas não é isso que nós vamos falar neste vídeo. Falaremos sobre os 5 sentidos, de como os mesmos podem abrir fendas e portais para que os demônios venham contra a igreja, né? Queiram reter as bênçãos que o Senhor já preparou para nós, entrar com tribulação, entrar com enfermidade. São muitas coisas. Os demônios só trabalham quando há um portal. Os demônios só trabalham a partir de uma legalidade. Se não existe legalidade, eles não trabalham. Existem 2 tipos de tribulação que um servo e uma serva de Deus passará durante a sua caminhada nesta terra. O primeiro tipo de tribulação é a tribulação que Deus permite para testar o seu santo, testar o seu soldado, ter aquele servo de Deus, como posso dizer para os meus irmãos, para ele ser provado e aprovado por Deus. E tem tribulação que ele passa por rebeldia, tem tribulação que ele passa por desobediência, e tem tribulação que ele passa porque ele mesmo abre os portais do inferno. E isso aí sim é perigoso, porque o diabo, para atacar, ele não está nem aí para aqueles que são ignorantes com respeito ao pecado. Ele, para atacar, ele quer que a gente seja vulnerável e ignorante.
Por isso que quando nós somos alcançados pela verdade que liberta, nós temos muitas guerras, nós enfrentamos uma guerra espiritual com o mundo invisível, digamos desta maneira, tremendo. Irmãos queridos e amados, nós temos 5 sentidos: os olhos, a audição, o paladar, o olfato e o tato. E as 5 delas, todas as 5, podem sim abrir portais do inferno nas nossas vidas. Por isso nós temos que estar guiados pela palavra do Senhor. Faço uma pergunta para esta igreja que me está escutando no dia de hoje. O que você tem feito com os teus olhos? O que você tem colocado diante de teus olhos? Você tem colocado coisas edificantes, que edificam o teu espírito, que te aproxima mais de Deus? Você tem usado esses olhos, esses instrumentos que Deus te deu aí no teu rosto, esses 2 olhos, para a edificação da tua vida? Ou você tem colocado diante dos teus olhos coisas que desagradam o teu Deus, entristece o Espírito Santo, faz o Espírito Santo chorar? Sim, porque os olhos, eles são como um portal, irmãos. Eles servem como um portal. Através dos olhos podem entrar demônios, sim. Porque entra pelos olhos, fica na mente, desce para o coração e depois é levado a pessoa a pecar. E se nós olharmos aí, olha quantos pecados se comete só através dos olhos. Entra pelos olhos, pega com os olhos, fica na mente, mente impura, desce para o coração, coração impuro, e depois leva o ato do pecado. Nós temos aí 4 pecados somente através dos olhos. Eu peço à igreja no nome do Senhor Jesus que me acompanhe nas Santas Escrituras, pois aqui no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22, assim diz a Santa Bíblia, que é a boca de Deus na terra: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, amém? Quão grande será das trevas. Amém? Continuidade. Ninguém pode servir a 2 senhores, né? Porque ou há de odiar um e o outro amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Querida igreja do Senhor, meus amados irmãos, louvado seja. Se os nossos olhos são bons, eles têm que focar no que é do bem, no que vem da verdade, na sabedoria, na luz. Da mesma maneira que por meio das Santas Escrituras, o nosso Senhor Jesus ensina nós termos olhos santificados pela palavra, pela luz, pela verdade. Quando a visão interior é focada no que é bom, o corpo e a vida são preenchidos com luz, que representa a verdade e a realidade. Amém? E mais aqui nessa passagem, se teus olhos são maus, ou seja, se teus olhos focam na escuridão, no mal, na cobiça, em coisas reprovadas, então o teu corpo inteiro se torna sombrio e cheio de trevas. Tem pessoas que têm os olhos maliciosos, olhos malvados, olhos mal intencionados, olhos julgadores. Esses olhos não são santificados pelo Espírito Santo. E às vezes, esta própria pessoa abre fendas para Satanás vir oprimi-la através dos seus olhos. Entra a depressão, opressão, frieza espiritual, morte espiritual, espírito de loucura, demônios da pombagira. Tudo através de coisas que uma pessoa coloca diante dos seus olhos,
Um servo e uma serva de Deus tem que ter os seus olhos santificados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ter os olhos santificados, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, olhos santos, olhos puros, olhos libertos. E isso só é possível, aleluia, mediante uma vida constante na presença do Senhor, uma vida de busca, de santificação, uma vida de oração, uma vida de jejum. E sabe quais são algumas das coisas que os demônios entram por meio dos olhos? Eu vou recitar só alguns aqui que o Senhor mandou eu parar de fazer quando eu vim para a graça. Aleluia! Quando eu vim para a graça de Cristo, aleluia, eu já disse aos irmãos muitas vezes que o Espírito Santo de Deus entrou na minha casa, aleluia, e me doutrinou. Quando eu fui cultuar na igreja, eu já estava doutrinada, eu já estava liberta, eu já tinha recebido o Espírito Santo, eu já tinha os dons do Espírito Santo na minha vida, tudo sozinha, com a cara no pó, ajoelhada, sem ninguém me discipular, sem ninguém me ensinar. Era só eu, o Espírito Santo, orando, jejuando e meditando nas Santas Escrituras. Quando eu me desviei do mormonismo, quis voltar, o Senhor, vou te mostrar agora o caminho da luz e o caminho da verdade. Você quer ser salvo? Eu disse, eu quero. Eu não estou lá. E começou a me mostrar tudo do mundo espiritual. Era tanta coisa, e até o dia de hoje Deus me se revelando, mostrando, porque Deus se revela para aqueles de verdade que querem se santificar, que querem ser libertos. Mas quando nós tapamos os nossos ouvidos para a verdade da palavra, quando nós permitimos que Satanás cauterize a nossa mente, como Deus só quer o coração, não tem nada a ver, você será enganado. Mas quando você abre o teu coração, abre tua mente, deixa o Espírito Santo falar com você, sim, o Senhor Deus te mostrará o caminho. Uma das coisas, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus, que os demônios entram e fazem a sua bagunça, que entram com espíritos imundos, demônios imundos, que trabalham por meio dos olhos. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Novelas, jogos, videogame, filmes seculares e até filmes evangélicos. Por que, irmã Ruth, filmes evangélicos? Porque o diabo moderniza o pecado. O diabo sabe que Deus não se agrada que seus santos estejam em frente à televisão. O diabo sabe que o Senhor não se agrada que os seus santos estejam em frente, o olho de Satanás, porque a televisão é o olho do diabo dentro de uma casa. Independente de ser um servo de Deus, de oração, de jejum, é o olho de Satanás dentro de uma casa que entra demônio e sai demônio dentro desse lar. Esse lar pode ser atribulado, esse lar pode ser carregado, esse lar pode ser um lar que tenha muita discussão, muita briga. Esse lá pode ter demônios trancando, retando as bênçãos. Você nunca sabe o que vai sair. Quando a pessoa se põe de frente a uma televisão, ela recebe setas dos demônios para frieza espiritual, morte espiritual. Tudo isso. E sem recitar e sem falar ainda, meus irmãos e minhas irmãs, bendito seja o nome do nosso Deus, com as concupiscências dos olhos. O pecado das concupiscências dos olhos, que é desejar o que não é seu, desejar o que é do próximo. Falando em Mafai. Oh, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Bendito então novelas, jogos, videogame, filmes, pornografias, sensualidade, depravação, tudo que se coloca diante dos seus olhos que não edifica, que não nos aproxima de Deus, é uma maneira de nós abrirmos portais do inferno para o diabo fazer a bagunça dele. Olha a seriedade de colocar algo diante dos nossos olhos, que eles têm que estar muito bem santificados. Tem gente que anda em canal de qualquer gente, qualquer pessoa aí, qualquer pessoa. Às vezes ele está recebendo oração lá, o camarada que está orando, nem é liberto, ele fica recebendo, é seta, ele fica atribulado, vem demônio de loucura, falando em Mafai, como o Senhor me mostrou. Quando a pessoa vê pessoas e até escuta pessoas que não pregam a verdade do evangelho, vem demônio de loucura oprimir aquela pessoa. Demônio de frieza espiritual,
demônio de morte espiritual, são tudo fendas, legalidade e brechas que as próprias pessoas que por ignorância, por estarem desapercebidas, por não serem espirituais ou por não terem conhecimento, abre para os demônios. Abre para os demônios. Eu falo para os irmãos, se a pessoa não prega a doutrina, eu não vou estar vendo esta pessoa, porque ela vai estar pregando um meio evangelho. E a palavra do Senhor não é pela metade. A doutrina do Senhor não é pela metade. A santificação do Senhor não é pela metade. O céu não se entra vivendo pela metade. O Senhor quer corpo, alma e espírito. O Senhor não quer 30, o Senhor não quer 50, o Senhor não quer 80, o Senhor quer 100% de mim, de você. Por isso a palavra do Senhor fala que o céu é tomado a forças. É todos os dias que nos esforçamos por meio da graça do Senhor para andar ali nas pisadas do nosso Senhor, do nosso Mestre. Aleluia. Aqui no livro de Mateus, capítulo 18, verso 8, vai dizer desta maneira a palavra de Deus: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e o atira para longe de ti. Melhor ter e entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os pés serem lançado no lago de fogo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Sim. Não, perdão. É aqui no 9, mais pro 9. Isso aqui é outra passagem. Se o teu olho te escandalizar, eu me equivoquei, perdão, tá? Se teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e serem lançados no lago do inferno, no fogo do inferno. Amém? No nome do Senhor Jesus. Se teu olho te faz pecar, se teu olho te escandaliza, traz pecado, se teu olho são maus, se teus olhos não são santificados, é melhor você ficar cego aqui nessa terra. Isso aqui é uma parábola, na verdade, né? Porque nós não vamos arrancar o nosso olho e jogar fora. No literal, eu digo desta maneira. Se meu olho traz escândalo, faz eu pecar, faz eu tropeçar, eu ou você, se os nossos olhos não são santos, se os nossos olhos não são puros, se os nossos olhos nos fazem pecar, é melhor arrancar e lançar fora do que ter os dois olhos. Ser sã aqui na terra com os dois olhos e afinal perecer e ir para o inferno com os dois olhos, que não são santificados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tem pessoas que têm os olhos maliciosos, olhos maus, olhos julgadores. Pior quando eles abrem esses portais, que isso realmente de fato acontece, meus irmãos. E nunca se sabe que demônio que vem pela cabeça dessa pessoa que abre os portais do inferno. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Então que nós possamos ter olhos santos, olhos santificados pelo Espírito Santo de Deus, que possamos ser sábios, sóbrios, sensatos. Não é tudo que nós podemos ver, não é tudo que nós podemos colocar diante dos nossos olhos. Às vezes até as propagandas que aparecem no YouTube, meu canal não é monetizado. Era monetizado antes o primeiro canal, porque quando eu vim para o YouTube eu já tinha aquele canal. E tratei de tirar as propagandas e não consegui. O Senhor até o dia de hoje não me autorizou a monetizar meu canal. E não creio que Ele o fará. Não creio que o Senhor fará. Passa aquelas propagandas, aquelas mulheres despidas, aquelas mulheres com pouca roupa. Aí o camarada que está em processo de libertação vê aquilo e deseja com seus olhos. Deseja aquela mulher, deseja tocar no seu corpo. Seus olhos são maus, não são santificados. Isso daí é a concupiscência dos olhos. Deseja tocar naquele corpo, naquelas curvas. O homem carnal, porque o espiritual, ele tem nojo, irmãos. O homem que é liberto pelo sangue de Jesus, quando ele vê, ele sabe que é demônio que está ali incorporado naquela mulher. É demônio que está ali naquele corpo, usando aquele corpo para sexualizar. Para trazer devassidão, depravação, imoralidade, sexualizando o seu corpo, que é para ser morada do Espírito Santo. Mas o carnal não. O carnal olha, deseja, passa a língua nos beiços.
desejando aquela mulher. Aquele que não tem os olhos santificados pelo Espírito Santo, aquele que não tem os seus olhos santificados, ele terá os seus olhos perfurados eternamente no inferno. O Senhor mostrou isso em uma das minhas experiências. Mostrou os demônios tirando os olhos daqueles que não têm os olhos santificados e fritando numa frigideira. O sangue de Cristo tem poder. Existem torturas eternas no inferno para aqueles que não têm os olhos santos, santificados pelo Espírito Santo. Olhos maus. Aí às vezes a pessoa está com a vida toda atribulada, toda trancada. Pior quando a pessoa vê essas coisas de mulheres sensuais na internet, vem demanda pombagira guerrear, e a pessoa, eu não tenho feito nada, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho vivido doutrina, mas o que você tem olhado com os teus olhos? Porque os olhos também podem abrir portais para o inferno. Os olhos também podem abrir fendas para Satanás e vir demônio de pombagira lutar contigo na madrugada ou em sonho. Uma vez eu escutei bem assim uma pessoa, eu tive um sonho ontem à noite, uau! Veio uma mulher que tinha uma beleza de outro mundo e teve relação sexual comigo que foi coisa de outro planeta, foi a melhor relação. Eu na hora que você é pombagira da pura que veio ter relação contigo. Porque os demônios sabem fazer muito bem o pecado ficar prazeroso e doce, porque só é na hora. Só é na hora. Então, às vezes, a pessoa atacada por demônios, que o Senhor está mandando falar aqui também, demônios incubos e sucubos, demônio do sexo, porque a pessoa abre portais do inferno através de seus olhos, vendo coisas que não edificam. Aí sai aquela seta. Eu contei para os irmãos aqui, os irmãos recordam que eu estava um dia no YouTube. Eu já disse aos irmãos que eu acompanho só o canal do Pastor Cruz, eu não acompanho o canal mais de ninguém, porque o povo começa a saber, daqui a pouco está corrompido, o ministério começa a crescer, tufa o peito, fica dizendo que o Espírito Santo disse quando o Espírito Santo não disse nada, passando profecias que ferem a palavra de Deus. E eu sempre falo, irmãos, no dia que eu despregar o que eu estou pregando aqui, doutrina, santidade, renúncia, porta estreita, Satanás conseguiu me derrubar. O sangue de Cristo tem poder. Então eu estava aqui no YouTube e vi um jovem fazendo oração. Eu contei isso aos meus irmãos, eu creio que ontem na oração. Eu entrei ali, eu disse, esse rapaz não é aquele que todo mundo estava falando que ele fez isso e assado e cozido? Eu pensei na hora, né? Fiquei olhando assim para ele. Na hora que ele levantou a mão para orar pelas pessoas, ele orando, até isso se pega a seta de Satanás. Eu com os meus olhos olhando, a seta ultrapassou a tela do meu notebook, que saiu da mão daquele jovem, porque não tem nem 30 anos, bateu na minha armadura no peito, deu uma falta de ar, que eu pensei que ia ter uma parada cardíaca. Quem é muito recebe setas, opressões dos demônios na armadura, no peito, sabe do que eu estou falando. Você sente uma falta de ar. Não são todos que é assim. Alguns sentem tontura, alguns sentem muita opressão, alguns sentem dor de cabeça. Comigo é a falta de ar. Por isso que na hora que eu estou orando aqui, daquela falta de ar, eu tenho que dar uma paradinha, um recesso para me recompor e voltar a fazer oração. Mas eu continuo ali, pela misericórdia. O rapaz levantou suas mãos e na hora saiu uma seta, meus irmãos, de sua mão, bateu no meu peito. Eu disse, meu Deus, o que foi isso? O Senhor disse, saia daí. Só que antes do Senhor falar para mim, saia daí, ele disse, eis aí os frutos de Caim. Foi neste vídeo que o Senhor me deu a visão, a revelação e o alvará para pregar sobre isso, que não é qualquer fruto que ele recebe. O fruto quando está manchado, bichado de pecado, de prostituição, de mentira, Deus não recebe. Halalema-fai. Deus não recebe. Deus não é menino. Nosso Deus é santo, 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 santo. Então toda obra que nós fazemos para Ele tem que ser limpo. Aí eu fui orar e comecei a repreender. Neste momento eu abri
uma fenda, que saiu uma seta, e por eu ter a armadura espiritual, bateu no meu peito, e eu entrei em guerra espiritual com o demônio que mandou aquela seta. Naquela hora eu comecei a ter aquela guerra, depois que foi cessando aquela opressão, aquela coisa diabólica, aquela coisa maligna, só por causa daquele jovem, o Senhor trouxe a vida dele que ele não era liberto, que ele vivia uma vida dupla. O Senhor trouxe que ele era um mentiroso. E esse rapaz tem escândalo deles aí, e ainda tem gente lá apoiando ele, dizendo que ele é da doutrina. Pastor, um moleque de 25, desculpa falar, um jovem de 25 anos, que vai ter que comer muito feijão e arroz. Eu nunca aceitaria como pastor um jovem de 25 anos. Porque tem muita coisa que ele vai ter que aprender ainda, que só se aprende na caminhada, com as lapadas, com as experiências. Eu mesmo tenho aprendido muitas coisas. Mas não, como ele se unge, eles mesmo, porque antes de ser pastor, ele vai ser um missionário, ele vai pregar na rua, ele vai pregar na praça, ele vai pregar no presídio, para depois o Senhor jogar o óleo na sua cabeça, ele ser ungido. Mas agora eles mesmos se ungem, eles mesmos se escolhem. E você vê que eles não são capacitados pelo Espírito Santo, porque quando a pessoa é capacitada pelo Espírito Santo, a pessoa prega a verdade, doa quem doer. O Espírito Santo não vai dizer para a pessoa: não tem nada a ver, Deus só quer o coração, pode fazer isso. Nunca, nunca, nunca. Isso é o espírito de Satanás usando essas pessoas. O soldado, o mensageiro de Cristo, quando é pregado, quando é levantado pelo Senhor, perdão, o mensageiro da palavra de Cristo, a mensageira, quando é levantado pelo Senhor, ele não começa assim na bagunça, não. Ele prega a verdade. Agora, se ele vai se corromper durante a sua caminhada, é outros 500. É outra coisa. Mas aí vocês viram neste exemplo que através dos meus olhos esta seta saiu e eu a vi. Só que tem pessoas que não têm visão espiritual, não têm discernimento, e elas vão recebendo toda essa opressão, elas vão recebendo todas essas setas. Aí vem demônio, opressão maligna, frieza espiritual, morte. Um dos demônios que mais tem trabalhado na vida de muitos crentes que não sabem nem o que é doutrina é o demônio da loucura. Olho para o rosto da pessoa, você vê que a pessoa está perturbada, não tem a paz de Cristo na sua vida. Não tem a paz de Jesus na sua vida, é uma pessoa atribulada, é uma pessoa perturbada, porque às vezes essa própria pessoa com os seus olhos, que tem que estar santificados pelo Espírito Santo, santificados pela palavra, abre portais do inferno. A irmã Ruth não tem nada a ver, está falando da Bíblia. Então os filmes, as novelas evangélicas, é marmota de Satanás isso. É marmota do diabo, filme e novela evangélica. Isso aí é fazer o povo ser preguiçoso e não querer meditar nas santas escrituras. Aleluia! Deus não se agrada, Deus não está neste negócio. O diabo, ele só usa o nome de Deus, mas Deus não está ali. Deus não está ali. Ah, eu estou vendo a novela, eu estou vendo o filme. Por que você não vai meditar na palavra? É lá na Bíblia que a gente vai aprender. É na palavra do Senhor, é a espada do crente que nós vamos aprender as coisas do Altíssimo e as coisas espirituais. Eu não sei porque o Senhor está permitindo eu falar isto aos meus irmãos, mas o primeiro aí recitado são os olhos, que podem abrir fendas e portais. A outra é a audição. A audição, ela pode abrir fendas para demônios. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 7, no verso 23, amém? Aqui, meus irmãos, aleluia, santo é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Aqui, meus irmãos em Cristo Jesus, Jeremias 7, verso 23. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vós vá bem. Tem pessoas que dão mais ouvido ao diabo do que a própria voz de Deus na sua vida. Dá mais ouvido à serpente, a mesma serpente
que é Satanás que incorporou naquela serpente para enganar a Eva, do que a voz do próprio Deus. Tem pessoas que são assim. Elas dão mais ouvidos para o diabo na sua vida do que dá mais ouvido para a voz de Satanás do que a voz de Deus na sua vida. Aqui no livro de Provérbios, amém? Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 20, assim está escrito: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos, não os deixei apartar dos teus olhos, guardai no meio do teu coração. Nós temos que ter os nossos ouvidos blindados para a palavra, para não ser guiados pela voz de Satanás. Quando o diabo fala, sai da igreja, fica em casa, você está escutando a voz do diabo, sabia? Por mais que não seja no audível, você está dando ouvido para o diabo. Sai da igreja, você pode ser salvo, fica sem cultuar, não precisa ir para a igreja, não precisa tomar santa ceia, não precisa, você consegue ser salvo. Um povo rebelde que acha que pode ser salvo dividindo o corpo de Cristo, sendo que a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo, a igreja é a comunhão, a igreja é a união. O Senhor Jesus vai me arrebatar um povo unido, um povo em comunhão. Esta união é como se fosse um cordão umbilical, igreja do Senhor. Diferentes ministérios, mas que prega a mesma palavra da santidade, da renúncia, da doutrina. É por este povo que o nosso Senhor vai vir arrebatar. Mas o povo dá a vida para Satanás. Vai lá na festa, não tem nada a ver. Vai lá, vai dar uma voltinha lá, vai dar um rolé, vai naquele lugar ali de antigamente, anda com aquele teu amiguinho que te levava para a bagunça, para o cigarro, para a prostituição. Tem pessoas que dão mais ouvido para a voz de Satanás do que a voz do Espírito Santo. Aí a voz do Espírito Santo está dizendo, não faça, meu filho, não faça, minha filha. E ele passa, e às vezes quando ele passa por cima da voz do Espírito Santo, fazendo a voz do diabo, ele paga preço. Alamaia, ele paga preço. Não entrega não é Deus falando contigo, o diabo também coloca isso. O medo, a incerteza, a insegurança, não é Deus na tua vida, não é Deus te usando, Deus não te chama, são tudo vozes de Satanás. E nós temos que usar a nossa autoridade espiritual. Nós temos que usar, aleluia, dizer para trás de mim, Satanás. Deus não te ama. Tem um povo que só dá ouvido para a voz do diabo. Irmã, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. A gente vê que a pessoa está perturbada e perturbada. Aleluia, dá um desespero querendo ajudar as pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós trabalhamos com cura e libertação, vendo o povo oprimido por Satanás, vendo o diabo deixando o povo louco. Só que o povo quer ser liberto, mas não quer deixar o prato do diabo. O povo quer ser liberto, mas não quer deixar a marmota de Satanás, o prato do diabo. É por isso que é necessário, em muitas situações, quando a pessoa é uma pessoa oprimida, uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com espírito de loucura, ela fechar a fenda, o portal, ela quebrar as pernas do diabo fazendo isso. Cada um de nós sabemos como está a nossa vida diante de Deus, o que nós temos feito com o nosso tempo, o que nós temos feito com os nossos olhos, o que nós temos feito com o nosso ouvido, o que nós temos feito com o nosso paladar, o nosso olfato e o nosso tato, aleluia. Só que tem pessoas que ou se fazem de João sem braço, ou se fazem, se tem uma coisa que Deus me perdoe no que eu vou falar, que me irrita. Eu prefiro que a pessoa venha comigo de cima, Ruth, eu me masturbo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que, eu não tenho força, do que a pessoa que vem, eu tive um sonho assim, 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 aí você vai ver tá com a vida toda arrebentada e acha que é Deus falando com ela. Eu prefiro que a pessoa venha e me fala assim, irmã Ruth, eu tô fraca na fé, eu caí da graça, a culpada sou eu. Uma vez uma irmã disse bem assim pra mim,
irmã, tá acontecendo isso. Aí na hora o Senhor me revelou a vida dela. Somente quando Deus revelou a vida dela que eu disse assim, me diz o Senhor, você está fazendo isso. É porque eu tô amigada faz muitos anos com meu namorado, não tinha nem filho a menina. Com meu namorado, eu tenho me deitado com ele, tava falando que ela estava oprimida, que estava escutando vozes, que estava não sei o quê. Então, o povo quer ser liberto dos demônios, mas não quer deixar o sorvete de Satanás. Quando eu falo sorvete, eu falo pecado. É necessário fechar a fenda, a brecha, para que ele bata em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos o que nós temos feito com os nossos olhos, nós sabemos o que nós temos feito, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor, com os nossos ouvidos. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do nosso Senhor. Porque é muito sério, meus irmãos. É muito sério. A audição, ela tem que estar... A nossa audição, nossos ouvidos, eles têm que estar blindados pela luz da palavra, pela verdade da palavra. A única voz que nós temos que escutar é a voz do Espírito Santo. É a voz do nosso Deus. É a voz daquele que nos chamou, que nos alistou. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bendito é o nome do nosso Senhor. Aqui também no livro de Provérbios 28:9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Até a sua oração será abominável diante do seu Deus. Temos aí também o paladar, a nossa língua. A nossa língua, bendito seja o nome do nosso Senhor. Amém, igreja do Senhor. Nós temos o grande exemplo do povo de Israel, o porquê que eles não entraram na cidade prometida, na Canaã, na cidade de Canaã. A língua é um instrumento que tem que estar muito bem santificado na nossa boca, muito bem educada na nossa boca. Tem que estar muito bem educado na nossa boca, a nossa língua. Só que tem gente, meus irmãos, em Cristo Jesus, que quando morrer, vai ser um caixão para o corpo, outro para a língua. Porque ninguém presta na boca da pessoa, ninguém vale nada. Desculpa falar desse jeito aos irmãos. Fala mal de todo mundo, fala mal do seu irmão, fala mal do seu pastor, fala mal do líder, fala mal da pregação, fala mal de todo mundo. Olha para a vida de todo mundo, mede todo mundo através não somente dos olhos, mas da sua língua, mas a sua vida mesmo em si, ele não olha. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz desta maneira a palavra do Senhor: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Comerão do seu fruto. Também no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O Senhor Jesus não vai arrebatar um povo que usa a sua língua para injúria, fofoca, mentira, maldição, difamação, murmuração, reclamações, porque tudo isso abre fenda para os demônios. Como eu estava falando aos irmãos, que o povo de Israel não entrou na cidade de Canaã porque eles murmuraram. Tudo eles reclamavam. Tudo. Eles reclamavam. Eles reclamaram. Depois que o Mar Vermelho foi aberto e o povo chegou a Mara, ele reclamou de não poder beber água, que a água estava amarga. Então Moisés, ele orou a Deus e tornou a água, vamos dizer, potável, né, para beber. Eles reclamavam de tudo, eles murmuravam de tudo.
Sabe o que acontece quando uma pessoa não tem a sua língua santificada pelo Espírito Santo? Quando ela não tem a sua língua, domínio próprio na sua língua, ela atrai maldições sobre a sua casa, sobre a sua família. Ela arreta as bênçãos. Eu já vi os anjos do Senhor voltar com as bênçãos que o Senhor havia preparado para os santos, e a bênção voltar porque a pessoa está murmurando e reclamando. Reclamando, murmurando. Murmura de tudo, reclama de tudo, nunca vê nada bom que o Senhor faz por ele, por ela, por sua família. Outros demônios que são atraídos através da boca é o tranca-rua. O tranca-rua tranca as portas, tranca as ruas, porque a pessoa começa a murmurar e as bênçãos são retidas. O demônio gorila, este demônio do gorila também, ele pula, ele como fosse um gorila mesmo. Atrasa as bênçãos, reta as bênçãos. Eu já vi irmãs aqui no canal, pelo dom da visão que o Senhor, pela misericórdia, me deu. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Que perdem as bênçãos do Senhor por serem murmuradoras, reclamadoras. Elas usam sua boca para amaldiçoar seus filhos. Você não presta, você isso, você aquilo. Elas atraem os demônios sobre os seus filhos e filhas, lançando maldições sobre os seus filhos, atraindo demônios de depressão sobre os seus filhos. E depois elas vêm pedir oração. Eu não consigo ter um domínio próprio na minha língua. Te santifica, irmã. Você mesmo atrai os demônios sobre o teu filho, sobre a tua filha. Quando eu estive lá no Deus das Maravilhas, a última vez que eu estive em São Paulo, eu orei numa jovenzinha, eu creio que tinha 10 anos, eu coloquei a mão, essa moça manifestou, ela na verdade já estava dando trabalho para as missionárias ali quando eu cheguei. Esse mamute lá, aquela dali. Aí na hora que eu coloquei, ela manifestou. Na hora que ela manifestou, sabe o que foi que o Senhor me revelou? Que ela tinha sido amaldiçoada através de um parente no ventre de sua mãe. A criança nasceu já amaldiçoada porque um parente amaldiçoou através de sua língua podre. Através da sua língua podre, amaldiçoou. Então a nossa boca, ela tem que estar santificada, ela tem que ter um domínio próprio. Nossa boca, ela tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Às vezes tem pessoas que passam peleja, luta pela própria boca. Eu não vou conseguir, já está aí, atraindo demônios para trancar as bênçãos que o Senhor já preparou para você. Você tem que falar, eu vou conseguir no nome do Senhor Jesus. Deus é na minha vida, Deus é no meu lar, Deus está comigo. Você tem que usar a tua boca, aleluia, e profetizar e não amaldiçoar. E não amaldiçoar. Mas é triste ver isso. Pais e mães amaldiçoando seus filhos através da boca, atraindo maldições, e às vezes são maldições hereditárias, porque elas foram amaldiçoadas pelos seus pais, e a mesma criação que elas tiveram, errônica, elas passam de geração em geração, aquela mesma coisa ali. E nós podemos reter para as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Aqui, deixa eu ver aqui, 59 Isaías. Nós temos aí também o tato. O diabo veio para roubar, matar e destruir. As nossas mãos também têm que estar santificadas. Tudo que nós vamos colocar as nossas mãos tem que ser abençoado, tem que prosperar, tem que fluir. Tem gente que tem uma mão tão ruim que tudo que ele toca quebra. Mãos amaldiçoadas, tudo que toca quebra. Eu já vi no mundo espiritual pessoas que tudo toca na geladeira, quebra. Vai abrir a porta aqui, quebra. Vai tocar alguma coisa no controle, queima. Tudo que a pessoa está com a mão maldita no mundo espiritual.
Tá com a mão maldita no mundo espiritual. Aqui no livro de Isaías, capítulo 59, verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Aqui fala várias coisas, né? Lábios, falsidade, língua, mas eu quero focar nas mãos aqui. Os pecados com as mãos referem-se a ações pecaminosas realizadas através das mãos, como roubar, cometer crimes, participar de injustiça e outras maldades, descrito nas Santas Escrituras. E essas mãos estão simbolizadas no mundo espiritual como mãos manchadas, mãos que estão contaminadas de sangue, exatamente como está aqui, porque o sangue representa a sujeira, Halandemafai, representa a sujeira, está suja, está manchada. Quando o Senhor me mostrou Judas Iscariote no inferno, vi suas mãos manchadas de sangue. Aquilo ali representando no mundo espiritual o pecado que o acompanhou da terra para o mundo espiritual. Aquilo representava que ele havia entregado o Senhor Jesus, mesmo sabendo que ele era o Messias. Traição. Então aqui representa as mãos manchadas de sangue, os dedos sujos de crime, como sinal de corrupção das ações pecaminosas de qualquer pessoa que tenha suas mãos manchadas do pecado. Matar, roubar, destruir, fazer injustiça com as próprias mãos. Nós estamos vivendo o tempo da dispensação da graça. Nós não estamos mais vivendo o tempo da lei, que era olho por olho, dente por dente. Se você me mata, eu te mato. Se você me mete um cacetimento mais grande, a justiça vem de Deus. A justiça está na mão do nosso Senhor. É Ele que é o nosso juiz, é Ele que é o nosso advogado, é Ele que tem poder para abrir sepultura, é Ele que tem poder para matar, abrir sepultura, fechar sepultura. Ele faz do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia, santo é o nome do nosso Senhor. Ele é o soberano, Ele é o grande, Ele é o poderoso, Ele faz como Ele quer. Aqui no livro de Jó, capítulo 11. Aleluia, igreja. Jó 11, a partir do verso 13. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, Jó. Quero meditar que já vamos terminar. O vídeo está ficando um pouco longo, meus irmãos, mas eu creio no nome do Senhor Jesus. Eu não gosto de fazer vídeo de 1 hora não, porque depois custa para mim subir. Jó. Depois custa para mim subir, porque eu ainda vou passar para formatar o vídeo. Mas eu quero ser proveitosa com este vídeo para os meus irmãos, porque nós estamos falando do mundo espiritual. Nós estamos falando de um mundo invisível que nós não podemos ver. Como eu falo sempre aos meus irmãos, o diabo quer ver as pessoas ignorantes com respeito ao pecado. Às vezes a pessoa está sendo muito atribulada, acetada, oprimida. Ela está abrindo fendas, portais e não está sabendo por onde está entrando. Aqui, Jó capítulo 11, verso 13. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Amém. A partir do 13, capítulo 11. Se tu preparares o teu coração e entender as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. É um pouco parecido com o verso, se teu olho te escandalizar, lança, né, para longe de ti, porque é melhor você não ter mãos aqui na terra, vou dizer desta maneira, mediante as Santas Escrituras, do que você ter as duas mãos e parar no inferno lá, porque lá os demônios, sabe o que eles fazem com os ladrões, esses pastores que gostam de roubar os outros? Esse povo que gosta de fazer injustiça com as mãos, eles cortam a mão deles eternamente lá e cresce de volta, eles cortam de volta. É isso que acontece com as pessoas que têm as suas mãos manchadas com sangue no mundo espiritual, que significa o pecado. O pecado. Porque quem faz isso, roubar, matar e destruir, é o diabo.
O diabo que veio para matar, roubar e destruir. O nosso Deus veio para reconstituir, devolver, restaurar. Ele veio para fazer tudo isso. Já o contrário do inimigo da nossa alma é matar, roubar e destruir, porque ele trabalha nesses 3 passos. Então quem faz isso está se igualando exatamente ao diabo, que é matar, roubar e destruir. Santo é o nome do nosso Senhor. Sabe o que o Senhor me fez lembrar aqui? Que eu lembro dos demônios espaciais que ficam localizados na mão das pessoas, que são mão de vaca. Tem gente que é mão de vaca. Eu lembro que uma vez tinha uma pessoa conhecida, que eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas isso foi muito, muito antes do Senhor me alcançar pela sua infinita misericórdia com sua graça. Lá na minha terrinha, lá em Santarém, uma irmã me convidou, porque eu era professora da primária das crianças, me convidou para fazer um lanche na sua casa. E ela me ofereceu, não que ela podia oferecer, mas do pior, por ela ser mão de vaca. O próprio esposo dela falava que ela era mão de vaca. Quando a pessoa é mão de vaca, irmãos, nós quando vamos receber uma visita, eu falo por mim aqui, em nome do Senhor Jesus, eu quando recebo uma visita na minha casa, eu gosto de fazer um bolinho, eu gosto de dar o melhor para aquela pessoa, eu ofereço o que eu posso, dentro do meu alcance o que eu posso, mas gosto de ter um café, um bolinho. O brasileiro é assim, receptivo, caloroso, mas tem gente que é tão mão de vaca que se você pedir um pedaço de pão para comer na sua casa, ele oferece um pão duro para você comer. Esconde a comida na geladeira para não compartilhar com o vizinho, não compartilhar com alguém que vem na sua casa. Isso é ridículo. Aí Deus reta as bênçãos. Os irmãos creem que Deus reta as bênçãos daqueles que são mão de vaca? Daqueles que são canguinha? Que dá tchau com a mão fechada assim. Eu lembro quando o Senhor me mostrou os demônios espaciais. Eu via um demônio chamado Bob Esponja na mão daqueles que não dizimam. Vão dizer, irmão, eu prego isso aqui, ó, muito antes de ter ministério próprio. Muito antes de ter ministério próprio. Porque se tem uma coisa que eu não vou pregar aqui neste canal é dízimo, porque as pessoas que já não tomam a sério o evangelho vão achar que eu estou extorquindo, mentindo, sabe lá mais o quê? E sabe lá mais o que? Os filhos de Satanás, que tem a língua afiada pelo enxofre do inferno, que gostam de estar me julgando porque eu prego desta maneira, que é como meu Deus me toma. Então eu vi este demônio na mão daqueles que são mão de vaca, daqueles que não ofertam, não dizima. Ele sugava, irmão. E na hora que ele sugava, o dinheiro desta pessoa não dava para nada. Ele sugava a vida financeira. A finalidade deste demônio era sugar a vida financeira. E a pessoa, meu Deus, eu recebi de manhã meu dinheiro, agora não tem mais nada. Não tem mais nada. Porque a finalidade dele é isso. Sugar as bênçãos. As mãos estão malditas. As mãos não são mãos abençoadas. A pessoa própria, por desobediência, através de suas mãos, tomando o que é de Deus, tem suas mãos amaldiçoadas. E se eu estou mentindo aqui, pergunte para o Senhor, fazem prova de Deus, para ele mostrar esse demônio, sugador de bênçãos, que está localizado bem no centro da mão. Bem no centro da mão, fica assim. Misericórdia. Tem pessoas que colocam as mãos, tudo quebra, nada vai para frente. Mas tem aqueles que têm as mãos abençoadas pelo grande eu sou. Então, as nossas mãos também têm que estar santificadas. E pior são aqueles que usam suas mãos para pecados imundos, se é que me entendem. Fica muito tempo no banheiro, né? Usando as suas mãos para a prática de Sodoma e Gomorra. Para pecados imundos, depravação, imundice. E se considera a noiva de Jesus. Está longe de ser a noiva de Jesus. Porque a noiva de Jesus não faz imoralidade com suas mãos. Não faz imoralidade com suas mãos. Falamos aí sobre os olhos, a audição, o paladar, né? Falamos sobre o tato e por último o olfato. O olfato. Irmãos,
Quando o Senhor, aleluia, ele fala em suas santas escrituras que a santidade é corpo, alma e espírito, ele está exigindo uma santidade completa. Tudo. Então, tudo que venha, porventura, destruir o templo de Deus não tem parte com o reino de Deus. Aquele que destruir o templo de Deus, que é para ser morada do Espírito Santo, ou seja, este corpo físico aí e o seu corpo físico aí também, que é para ser morada do Espírito Santo, se ele destruir este templo, que é para ser morada do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, que foi feita à semelhança do Deus vivo, do Deus forte, do Deus tremendo, o Senhor Deus também o vai destruir. Então tudo, irmãos, que não santifica o corpo em obediência e que fere a palavra de Deus, perdão, leva a condenação. Minha garganta está muito seca. Amém? Aleluia. Porque a santidade do corpo, meus irmãos, é completa. E isso significa considerar um templo de Deus e usar para glorificar o nome do nosso Deus. Então, uma pessoa que tem o olfato que é o nariz, vai usar para drogas? Vai usar para, não sei, sentir cheiro de cigarro, por exemplo? Vai usar de maneira imprudente o seu nariz? Teve um dia que eu peguei aqui o Uber, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, glorificado é o nome do nosso Senhor. Eu peguei o Uber, eu tinha que resolver umas coisas, né? E o rapaz que veio me pegar tava com um perfume tão forte, mas tão forte, eu disse que me deu um rebrulho no estômago, uma vontade de vomitar. Parecia que ele tinha tomado banho de perfume. Só que aquele embrulho ali era espiritual que eu estava sentindo. Aquele embrulho que eu senti no meu estômago era espiritual. Aquele desconforto através do meu olfato era espiritual. Que quando eu olhei, que rapaz estava possesso da pombagira. Somente através do perfume que eu senti dele, eu senti desconforto. E eu sei que isso já aconteceu com os irmãos aqui, porque eu recebo muitos relatos. E tem irmãos que o Senhor usa o olfato. Mas ali era o meu nariz mesmo, físico, e foi ativado o olfato, quer dizer, era o meu olfato físico e foi ativado o meu olfato espiritual. Eu já queria descer do Uber, eu disse, meu Deus, tomara que chegue logo lá, tomara que chegue. Aí eu colocava a minha cara assim para fora da janela, né, para respirar um pouco, porque estava inalado aquele carro. O sangue de Cristo tem poder. Então uma pessoa que é santo de Deus, que é servo de Deus, não vai usar o seu olfato para destruir o templo de Deus, para destruir o templo que é para ser morada do Espírito Santo. Eu me recordo um testemunho uma vez que eu escutei de uma mulher, faz muito tempo já que eu escutei esse testemunho. Olha como ela estava usando o seu olfato de maneira insensata e estava dando brecha para Satanás. Através do olfato ela estava sentindo saudade do pecado. Ela foi fumadora há muitos anos, tinha sido fumadora há muitos anos, e ela ficava perto dos fumantes. Quando ela ia a algum lugar assim, público, algum lugar, ela gostava de ficar perto dos fumantes para sentir, né, o aroma, vou dizer desta maneira, do cigarro, porque ela sentia saudade, ela gostava daquele cheiro. O diabo estava setando ela, mandando as setas através do olfato dela, para ela sentir, através do olfato dela, físico, mandando a seta para ela sentir saudade de voltar a fumar e a praticar algo que é destruir o templo de Deus. Então, quando ela teve a experiência com o Senhor a repreendeu. O Senhor a repreendeu. Então, a santidade ao Senhor
é evitar substâncias prejudiciais como álcool, tabaco e outras drogas que podem prejudicar o corpo, que é para ser morada do Espírito Santo. Aleluia, santo é o nome do nosso Senhor. Então nós falamos dos nossos olhos, audição, paladar, olfato e tato. E todas elas, absolutamente todas elas, se nós não usarmos de maneira sábia, sensatas, abrimos fendas, portais do inferno, para que o diabo e os seus demônios venham com seus dados inflamados, com suas tribulações. Meu Deus, aí 1 hora o vídeo, irmão, perdão, amém? Perdão, em nome do Senhor Jesus, eu não gosto de fazer vídeo muito longo não, amém? Perdão mesmo. Se nós não usarmos de maneira sensata a igreja do Senhor, as fendas são abertas, os portais são abertos, as legalidades são abertas, e às vezes a pessoa não está entendendo o porquê está com as bênçãos retidas, porque a bênção não vem, porque tem uma vida atribulada, porque está sentindo depressão, porque está sentindo frieza espiritual, porque está possesso do espírito de loucura, porque está oprimido, porque está escutando vozes, porque está vendo vultos, às vezes através, aleluia, santo é o nome do Senhor, dos sentidos, essa pessoa está abrindo portais do inferno. Por exemplo, uma das coisas que o Senhor não se agrada, escutar música mundana, escutar rock and roll, qualquer tipo de música mundana é consagrada aos demônios. Os demônios, o principado governa a parte das músicas mundanas. Existe um principado para as músicas mundanas e existe um principado para a música gospel. Porque Satanás sabe que Deus não se agrada que os seus filhos escutam música mundana, que dá tributo à mulher, ao sexo, à luxúria, ao dinheiro. Então o que ele faz? Levanta as cantoras gospel para falar de Jesus, mas são louvores que não são inspirados pelo Espírito Santo, porque elas só querem dinheiro. O Deus delas é Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Pergunta se elas querem cantar de graça, sem receber um cachê de 30 mil. Canta nada. Canta nada. Canto para Jesus, eu sou um adorador. Adorador quando a gente faz de graça para Jesus. Pregador da palavra quando você sobe no altar e prega a verdade, doa quem doer no espírito e não cobra nem um centavo para estar ali. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Tem pessoas que escutavam música mundana, rock, por exemplo, que é uma música demoníaca, e depois foi e se suicidou. A seta entrou pelo ouvido. A seta entrou pelo ouvido, se suicidou, tirou a sua vida. É isso que acontece com as pessoas que vão se suicidar. Elas escutam a voz do diabo, vai lá, te mata. Ninguém te ama, ninguém te quer. Sabe, o diabo faz isso. É tudo setas inflamadas, dados inflamados que esse derrotado manda para a pessoa se destruir. Mas o sangue de Cristo tem poder, aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que os nossos sentidos possam estar santificados pelo Espírito Santo, que os nossos sentidos possam estar santificados pela Santa Palavra, as Santas Escrituras, e que nós possamos vigiar, porque como diz a Palavra de Deus, este mundo aqui já é do maligno, ele está por trás de muitas coisas, Satanás, muitas coisas, tantas coisas que não dá nem para contar, e a nossa blindagem está guardado debaixo da sombra do Onipotente, é caminhar na obediência, é caminhar em santidade, é caminhar em verdade, é nos esforçar por meio da graça do nosso Senhor para guardar e viver a sua palavra. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo, se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.